53. Viver em outro mundo. Capítulo 511 Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Buzier lembrou Wallace porque ele temia que Wallace se tornasse sangue quente e participasse na guerra. Se isso acontecer, as perdas aos touros hercúleos piorariam. Nessa altura, o poder da raça cabeça de bovino diminuiria, o que não seria uma coisa boa para a raça cabeça de cachorro. Buzier não esperava que Zawai já tivesse lembrado Wallace. Com toda a honestidade, Buzier ainda estava alerta contra Zawai. Isso era porque o surgimento de Zawai era coincidente demais. Ele apareceu assim que os touros hercúleos sofreram uma tragédia. Além disso, Wallace, que tinha um bom relacionamento com ele, se tornou o patriarca, o transformando no príncipe estrangeiro da tribo. Pode-se dizer que o único que beneficiou mais da tragédia dos touros hercúleos foi Zawai. Isso fez Buzier suspeitar dele. No entanto, os dois assuntos que aconteceram hoje fizeram Buzier apagar suas suspeitas. Primeiro, ele os informou sobre a possibilidade de a Igreja Radiante ser o único por trás da escassez de comida. Mesmo que eles ainda não tenham confirmado isso, ele ainda estava grato a Zawai. Segundo, Zawai realmente lembrou Wallace de não participar grandemente na guerra. Por este ponto, Buzier podia ver que Zawai realmente se importava com a raça cabeça de bovino. Se não, ele não lembraria Wallace. Depois de pensar sobre isso, Buzier olhou para Wallace e disse: Wallace, em 2 dias eu vou fazer Buffon levar Zawai para conhecer a raça cabeça de urso. Você vai com ele? Wallace balançou sua cabeça e disse: Eu não posso ir com eles, tio. Existem muitas coisas para cuidar no acampamento. Eu quero voltar para cuidar deles. Ao invés disso, eu vou fazer o 6º irmão acompanhar Zawai. Buzier, que estava familiarizado com os touros hercúleos, entendeu que Wallace estava falando sobre cuidar da tribo. Então ele assentiu e disse: Muito bem, 2 príncipes indo juntos seria o bastante para mostrar a nossa sinceridade. Certo, desde que você tem muitas coisas para fazer, você pode voltar amanhã. Eu vou fazer Buffon guiar o pequeno A e o pequeno 6 para o raça cabeça de urso. Wallace assentiu: Então eu vou ter que incomodar o tio. Buzier sorriu e disse: Isso é apenas um pequeno assunto, não há problemas causado. Certo, já que você veio aqui hoje, vamos ir beber. Wallace assentiu, e então seguiu Buzier quando eles saíram. Os patriarcas das tribos da raça cabeça de cachorro não saíram. Eles tinham colocado algumas mantas e mesas fora para beber e conversar. Também havia alguns agalis sendo assados. Isso já era uma festa bastante luxuosa para os homens fera. Quando essas pessoas viram Buzier sair, eles o cumprimentaram com um sorriso. Buzier também os cumprimentou e se sentou do lado da mesa junto com Zawai e Wallace. Neste momento, o agali foi assado. Buzier levantou sua taça e disse: Existe uma grande escassez de comida em todas as raças de homens fera, e a nossa raça cabeça de cachorro não é uma exceção. Felizmente para nós, o pequeno Ai tem comida e está disposto a vendê-las para nós a um preço baixo. Isso é uma grande ajuda para nós. Além disso, ele também é um príncipe da raça cabeça de bovino. Nossa raça cabeça de cachorro tem estado em boas relações com a raça cabeça de bovino por muitas gerações. Então nós não devemos tratar o pequeno Ai como um forasteiro, o considere como alguém do nosso próprio lado. Todo mundo deve cuidar dele. Esses patriarcas das tribos gritaram saúde. Na verdade, eles realmente não precisavam das palavras de Buzier já que eles tinham conhecido Zawai. Desde que Zawai tem comida, mesmo eles desejariam que ele fosse um príncipe estrangeiro da sua tribo. Então agora era a hora para beber. Entre os homens fera, seria impossível para alguém se abster de beber. Se você não beber, então você não estaria considerando sua face. Então quer você goste ou não, você teria que beber. Portanto, não era uma surpresa que Zawai ficou bêbado novamente. Mas mesmo que ele estivesse bêbado, ele imediatamente ficou sóbrio dentro do espaço. Depois de beber 2 copos da água espacial, ele voltou a funcionar novamente. Neste momento, todo mundo estava sentado na sala de estar. Zawai olhou para elas e sorriu. Nós podemos entrar em contato com uma raça de guerra dos homens fera nos próximos dias.
Eu realmente quero ver quão formidável essas raças de guerra são. Laura sorriu fracamente e disse, raças de guerra dos homens-fera têm uma grande reputação no continente. Eu ouvi as coisas que você tem discutido hoje. Mesmo se o raça-cabeça de urso tivesse algumas perdas nos anos preciosos, seu poder de luta ainda permaneceu. Eles também recuperaram um pouco naqueles anos. Ao mesmo tempo, eles são os mais simples e mais honestos homens-fera. Seria muito bom se nós ficarmos em bons termos com eles. Zhao Ai assentiu e disse, é muito bom estar em bom relacionamento com os homens-fera. O que eles não faltam aqui na pradaria são bestas mágicas. Agora que nós temos as nossas próprias fábricas de processamento de carne, todas aquelas bestas mágicas seriam muito úteis para nós. O grupo assentiu. Então Litsi disse, irmão mais velho Ai, pela minha experiência com os homens-fera nesses últimos dias, eu descobri que ficar junto com eles é muito mais fácil do que com humanos. Eu acho que nós devemos focar as nossas operações na pradaria. Zhao Ai sorriu e disse, eu também pensei sobre isso. Mas isso não pode ser tão fácil. Se nós realmente ocuparmos o negócio da pradaria dos homens-fera, muitas pessoas iriam nos atacar. Isso é porque nós estaríamos ficando no caminho do sustento dessas pessoas. Litsi sorriu e disse, eu sei sobre este ponto. Mas a pradaria inteira é grande. Nós não podemos engolir todos os negócios aqui. Nós também podemos usar esta oportunidade para estabelecer relacionamentos com os homens-fera. Quando a hora chegar, nós podemos agarrar a maior parte do negócio na pradaria. Enquanto nós permitirmos que os outros tenham uma pequena parte dos negócios, os nobres não teriam nenhuma razão para nos atacar coletivamente. Nós podemos apenas enfrentar eles um por um. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, tem isso, mas eu acho que nós devemos esperar e ver como raça cabeça de urso nos vê. Os ursos são uma grande raça de guerra. É muito importante para nós ganharmos a sua confiança. Laura e as outras assentiram. Então Zhao Ai olhou para o clima e disse, já está ficando tarde. Minhas senhoras, qual de vocês quer me acompanhar na cama? Os rostos das mulheres ficaram vermelhos. Elas não podiam suportar a sem-vergonhice de Zhao Ai enquanto elas se viravam e retornavam para seus quartos. Zhao Ai sorriu e foi em direção ao quarto de Litsi. Na manhã seguinte, Zhao Ai saiu do espaço bastante cedo. Litsi acordou muito mais cedo porque Zhao Ai amou pesadamente na noite passada. Quando Zhao Ai terminou, ele então voltou para o seu próprio quarto e dormiu profundamente. Depois de ter seu café da manhã, Wallace se despediu de Zhao Ai já que ele precisava voltar para o acampamento principal dos touros hercúleos. Ele só pode deixar Zhao Ai e Mendes para trás. Quando ele recebeu a ordem de Buzeer, Buffon imediatamente parou o que estava atualmente fazendo. Ele também tinha algumas coisas para resolver no acampamento do Mastim, mas ele tinha decidido entregá-las aos outros. Enquanto Zhao Ai permanecia no acampamento do Mastim mais um dia, ele deixou para trás a comida que eles requisitaram. Ele também deixou algumas necessidades diárias para trás, ganhando a gratidão dos Mastins. As coisas que ele deixou para trás eram muitas, fazendo essas as tribos de cachorro feliz. Os líderes das tribos até mesmo chegaram a competir qual deles conseguiria trocar com Zhao Ai primeiro. Naturalmente, Zhao Ai não foi indelicado com essas pessoas. Ele apenas conversou com eles educadamente e tomou nota das localizações de seus acampamentos. Na manhã seguinte, Zhao Ai e o grupo de Buffon deixou o acampamento. Seus números não eram tão grandes, só cerca de 1000 pessoas. 500 deles eram da tribo do touro hercúleo enquanto os 500 restantes eram da raça cabeça de cachorro. O caminho entre a raça cabeça de cachorro e o raça cabeça de urso não era muito longe do acampamento de um ramo da raça cabeça de lobo, os lobos da pradaria. Os lobos da pradaria eram um ramo forte e relativamente grande da raça cabeça de lobo. Desde que eles estavam próximos com a raça cabeça de cachorro e o raça cabeça de urso, os três tinham um bom relacionamento entre si. Mas o relacionamento entre a raça cabeça de cachorro e a raça cabeça de urso era muito melhor. A raça cabeça de cachorro não gostava de se misturar com os lobos da pradaria. Isso era porque os lobos da pradaria eram uma das tops tribos dentro da raça cabeça de lobo. Portanto, toda vez que a raça cabeça de cachorro e os lobos da pradaria entravam em contato, os lobos da pradaria sempre olhariam para eles condescendentemente. Isso fez os homens fera cabeça de cachorro inconfortáveis, especialmente a arrogante tribo do mastim. A força dos mastins não era nem um pouco menor do que os lobos da pradaria.
Nem mesmo seria um problema para um mastim enfrentar vários lobos da pradaria. Era precisamente por causa disso que os mastins não podiam suportar a atitude arrogante desses lobos. O domínio da raça cabeça de lobo era muito grande. Eles também eram os homens fera que mais odiavam humanos. Por causa disso, somente alguns raros humanos seriam permitidos trocar com eles. Isso fez a escassez de comida no início dos anos atingi-los com mais força. Então, em adição às suas minúsculas trocas, eles também roubavam comida das caravanas dos mercantes. Ao mesmo tempo, eles também eram a raça que mais comia carne na pradaria inteira. No entanto, uma pessoa tinha que reconhecer que os lobos eram a raça mais tenaz entre os homens fera. As armas que eles usam eram principalmente feitas de ossos de animais. As roupas que eles usavam eram todas peles de animais. Eles eram capazes de digerir até mesmo grão e carne mais desagradáveis. Além disso, esses também eram a raça de guerra mais irritante de lutar contra. Era assim porque seu poder de batalha era simplesmente muito forte. Quando o rei lobo emitia uma ordem, enquanto ele não morrer e não ordenar retirada, sua força inteira continuaria a atacar sem parar e sem retrair nem mesmo um passo. Todos os homens fera deram face à raça cabeça de lobo, especialmente sua tribo dominante, que era a tribo do lobo da neve. A tribo vivia próxima do campo de gelo do Polo Norte, um dos poucos homens fera que viviam lá. Sua força de luta só pode ser descrita como aterrorizante. Eles quase não comeram grãos, só carne. Ao mesmo tempo, devido ao seu ambiente hostil, quase todo membro da tribo era capaz de lutar. Os únicos homens fera capazes de competir com os lobos da neve eram os ursos polares e os tigres brancos, que também estavam residindo próximo dos campos de gelo do Polo Norte. Os três eram as tribos mais famosas e mais fortes entre os homens fera. Como a raça cabeça de lobo, a raça cabeça de urso e a raça cabeça de tigre eram raças de guerra. Embora cada um deles estivessem agrupados em suas próprias raças, o território que eles detinham não era uma única área. Ao invés disso, eles tinham muitos domínios nas outras áreas. O domínio da raça cabeça de bovino não pode ser comparado com eles. Por exemplo, o domínio dos lobos da pradaria não era nem um pouco menor do que da raça cabeça de bovino. Mas a raça cabeça de bovino era uma raça inteira, enquanto os lobos da pradaria era apenas um ramo. Viver em outro mundo. Capítulo 512 Atravessar o domínio do lobo da pradaria levaria 5 dias. Se uma pessoa desviar de cada acampamento levaria 8. Buffon não queria entrar em contato com os lobos da pradaria, então ele já tinha planejado 8 dias de viagem através do domínio do lobo da pradaria. Em qualquer caso, viajar alguns dias a mais não importa, este assunto não era muito urgente. Com Buffon, sua viagem passou sem intercorrências. Num piscar de olhos, 4 dias haviam passado. Eles agora estavam no coração do domínio dos lobos da pradaria, então eles precisavam ter cuidado extra. Um par de dias atrás, Buffon ainda pode ficar dentro do além e beber ao lado de Mendes. Mas neste momento ele não podia, ele estava fora e estava prestando atenção. Esses lobos eram arrogantes, mas se eles ousassem ofender o grupo de Buffon, então ele não seria educado. Zhao estava sentado em um quarto separado e estava trabalhando com Laura para lidar com alguns dos afazeres da Ilha Dourada e da família Marquet. Agora haviam muitos mercantes na Ilha Dourada. Embora o Império Rosen tivesse cortado todas as rotas de troca na direção do Império Aksu, o Império Leon, o Império Budi e a Dinastia das Ondas do Oceano ainda precisavam de um lugar para negociar. Adicionando ao fato de que a Ilha Dourada era o lugar onde piratas vendem seu saque, fazendo os preços menores, os mercantes não puderam deixar de tentar sua mão nos negócios lá. Mesmo se Kun estivesse lá para gerenciar a ilha, ele tinha declarado que ele não pode gerenciá-la para sempre. Portanto, haviam muitos assuntos que foram passados para Laura e Zhao gerenciar. Neste momento, Mendes também estava do lado direito de Buffon lá fora. Ele não tinha estado no território dos lobos da pradaria antes, de fato, ele raramente deixou o domínio da raça cabeça de bovino. A raça cabeça de lobo não teve muito amigos entre os homens fera. Algumas pessoas nem queriam fazer amizades com eles por causa de sua natureza cruel. Muitas pessoas não ousaram falar mal dos lobos em seus rostos, mas eles fazem isso em segredo. Com relação aos lobos, Zhao não tem muita antipatia em direção a eles. Os métodos dos lobos eram apenas um pouco mais extremos. Se alguém os comparasse a eles,
Aqueles humanos verdadeiramente perversos. Eles pareceriam fofos. Enquanto eles estavam atravessando, um uivo subitamente foi ouvido. O rosto de Buffon mudou enquanto ele emitia um comando. Pare. Os lobos chegaram. Todo mundo seja cuidadoso. Quando Zawai ouviu isso, ele saiu do alinho e levantou sua cabeça. Ele então olhou na direção de onde o uivo de lobo veio. Buffon conhecia os lobos. Se eles não parassem, então eles seriam atacados. O uivo era apenas um aviso para fazê-los parar o seu avanço. Se eles escolhessem ignorá-lo, então eles entrariam em problemas. Algum tempo depois que o grupo parou, eles puderam ver um grupo de cavalaria na distância. As montarias dessa cavalaria eram lobos gigantes com 3 metros de altura. Aqueles montados em cima deles eram pessoas com cabeça de lobo e tinham cerca de 2,5 metros de altura. Essa era a primeira vez de Zawai conhecendo alguém da raça cabeça de lobo. Eles tinham uma grande cabeça de lobo e tinham aparências muito mais ferozes do que os mais ferozes homens fera cabeça de cachorro. Seus olhos pareciam estar meio aberto e meio fechado. Mas suas pálpebras ocasionalmente se moveriam, fazendo as pessoas sentirem um calafrio. Essa cavalaria estava toda vestida com pele de animal. Embora eles fossem altos, todos eles eram muito magros. Eles eram tão magros que parecia que eles não tiverem nem um pouco de gordura. Os músculos sob suas peles pareciam como barras de ferro. Uma pessoa podia ver o quão forte eles eram. Conhecê-los pode fazer as pessoas inconscientemente recuar um passo. Eles pareciam sempre estar à beira do ataque. Zawai não pôde deixar de levantar sua vigilância para com eles. Eles parecem como mortos-vivos, agressivos, organizados, e fazem as pessoas não ousarem desprezá-los. Os lobos pararam a 5 metros de distância do grupo de Zawai. Então um deles se adiantou e olhou para Buffon. Buffon, por que você veio ao nosso território? Você também tem alguns touros hercúleos com você? E até mesmo humanos? Buffon olhou para o homem fera com cabeça de lobo e sorriu fracamente. Acontece que é a 7ª Alteza. Como você está? É o seu turno de patrulha hoje. O homem fera lobo parecia não engolir a educação de Buffon. Seus olhos se abriram levemente e disse: Buffon, você ainda não me respondeu. Por que você está aqui? Buffon sorriu fracamente e disse: 7ª Alteza, nós estamos apenas de passagem. Nós temos algo a fazer com os ursos. Então o homem fera lobo olhou para os touros hercúleos e Zawai e então disse: indo aos ursos junto com os touros hercúleos e humanos? O que você vai fazer lá? Mesmo que o lobo tenha agido com indelicadeza, Buffon parecia estar acostumado com isso quando ele sorriu e disse: não é tão sério, nós apenas ouvimos que os ursos têm uma escassez de comida. Este é Zawai, o príncipe estrangeiro dos touros hercúleos. Ele é um grande mercante de grãos, ele tem comida em mãos. Eu apenas quero levá-lo aos ursos e ver se eles querem comprar alguma comida. Assim que o homem fera ouviu Buffon, seus olhos se abriram completamente. Então ele encarou Zawai e perguntou: você tem comida? Zawai sorriu fracamente e disse: eu tenho. Através da conversação entre o homem fera lobo e Buffon, Zawai tinha entendido os lobos. Eles não estavam realmente insatisfeitos com as pessoas. Eles estavam apenas acostumados a falar com indelicadeza. Eles não sabem como comunicar com pessoas, e eles não gostam de ser educados também. Eles queriam ser mais práticos. Portanto, Zawai não desperdiçou nenhuma palavra quando ele respondeu. O homem fera lobo avaliou Zawai e disse: onde estão os seus produtos? Zawai apalpou seu peito e disse: na minha bolsa espacial. Os olhos do homem fera lobo se iluminaram e disse: nossa tribo quer sua comida. Apenas garanta que o seu preço não seja muito alto. Isso. Zawai hesitou. Então ele se virou para olhar para Buffon e Mendes, do qual ambos assentiram. Os dois sabiam que enquanto eles fossem vistos pelos lobos, eles certamente comprariam alguns grãos. Na pradaria, você pode ofender qualquer outro homem fera, menos os lobos. Eles eram bem conhecidos por guardar rancor. Vendo-os assentir, Zawai se virou para o homem fera lobo e disse: tudo bem, então por favor, lidere o caminho. O homem fera lobo assentiu e então se virou e foi em direção às profundezas do território. Zawai não entrou dentro do alinho e apenas se sentou na sua cabeça. Ele se virou para Buffon e disse: irmão Buffon, quem era essa pessoa? Buffon sorriu e disse: ele se chama Hans. O 7º príncipe dos lobos da pradaria. Sua força de luta é muito formidável.
Mesmo que ele ainda seja jovem, ele já atingiu o 7º nível. Ele é o especialista mais forte da sua geração. Zhao Ai disse, ele parece com uma pessoa muito fria. Buffon sorriu e disse, ele parece assim mesmo, mas Hans é realmente uma pessoa boa. Contanto que você não ofenda a tribo do lobo da pradaria, ele não vai ser cruel com você. Zhao Ai assentiu. Parece que esse Hans era como o que ele pensou. Ele realmente não era uma pessoa fria, ele apenas não sabia como se dar bem com os outros. Esses lobos da pradaria não temiam que Zhao Ai fugiria ou seria incapaz de segui-los. Eles apenas ficaram na frente e fizeram Zhao Ai e os outros os seguirem pacificamente. Depois de caminhar por 3 horas, o grupo finalmente pode ver a sombra de um acampamento. Esse acampamento era muito grande, parecia um monte de tendas interconectadas para parecer uma única estrutura enorme. Hans não parou e foi diretamente para o acampamento. Pelo que Zhao Ai pôde ver, esse acampamento era como os acampamentos dos touros hercúleos e os mastins. Mas ao invés de sua respectiva raça, o lugar estava cheio com homens-fera com cabeça de lobo. Embora a raça cabeça de cachorro e a raça cabeça de lobo pareçam muito semelhantes, ainda haviam diferenças entre eles. Só algumas pessoas podem confundir lobos e cachorros. Mesmo que os lobos da pradaria não tivessem revelado nenhuma hostilidade a Zhao Ai, seus olhares na direção dele pareciam ser frios. Comparado aos homens-fera com cabeça de cachorro, os lobos tinham uma aura mais agressiva em seus corpos. Essa aura não veio de sua expressão, mas parece que estava intrincado em seus ossos. Esses lobos também estavam muito curiosos sobre o grupo de Zhao Ai. Para eles, o grupo era muito estranho. Havia um homem-fera cachorro, homem-fera bovino e um humano todos em um. Os touros hercúleos, mastins e lobos da pradaria estavam familiarizados com um ao outro. Portanto, os lobos sabiam que entre este grupo, uma realeza de ambas as raças estava presente. Então eles sabiam que eles não poderiam ofender esse grupo facilmente. O humano, por outro lado, era uma visão rara. Isso era porque humanos raramente negociavam com sua tribo. E em muitos casos onde as coisas não ocorreram bem, os lobos apenas os matariam. Zhao Ai e os outros pararam depois de chegar do lado de fora da tenda dourada. Hans entrou na tenda e logo saiu novamente. Ele olhou para o grupo de Zhao Ai e disse, o pai convida vocês para dentro. Então os 13 sentiram e entraram na tenda com Hans. Comparado às tendas douradas do touros hercúleos e dos mastins, a tenda dourada do lobo da pradaria era bastante simples. O chão estava coberto com pele de besta, e tinha uma lareira no meio. Não havia nenhuma mesa ou decoração na tenda, a única coisa dentro era um velho lobo que estava sentado em uma cadeira. Depois que Hans entrou na tenda, ele permaneceu do lado do velho homem-fera lobo. A estrutura corporal do velho lobo era muito similar à de Hans. Embora ele pareça fino, pode-se ver sua dureza interna. Mesmo se ele tivesse rugas no seu rosto, elas cresceram de uma maneira que ele parecia ser ainda mais imponente. Os 13 imediatamente fizeram uma saudação ao velho lobo ao mesmo tempo. Este aqui cumprimenta o lobo-rei. O velho lobo assentiu, então ele analisou os 3. Ele parou seu olhar em Buffon e disse, você é Buffon. Como está o seu pai? Buffon rapidamente respondeu, o pai está felizmente bem. O velho lobo assentiu, então ele se virou para Mendes e disse, você é um touro hercúleo. Eu ouvi que vocês touros hercúleos sofreram um desastre no ano passado. Mendes fez uma reverência e disse, príncipe dos touros hercúleos, Mendes, cumprimenta o lobo-rei. A nossa tribo realmente sofreu um desastre no inverno do ano passado. Os touros lutadores e a igreja radiante conspiraram para derrubar a nossa tribo. Felizmente nós conseguimos eliminá-las. Assim que o lobo-rei ouviu Mendes, seus olhos se iluminaram e disse, você eliminou a tribo? Bom. Quem é o patriarca dos touros hercúleos agora? Mendes rapidamente respondeu, é meu irmão, Wallace. Viver em outro mundo. Capítulo 513. O velho lobo assentiu e disse, seu irmão é uma figura e tanto. Eu também sei sobre os touros lutadores, sua força não é fraca. Adicionando o apoio da igreja radiante, foi uma surpresa que você consiga eliminá-los em um tempo tão curto. Isso é um grande feito. Mendes sorriu fracamente e disse, nós tivemos a sorte de ter a tribo do Mastim e a ajuda do nosso príncipe estrangeiro. Por causa disso, nós conseguimos enfrentar os touros lutadores com rapidez. O velho lobo olhou para Zhao Ai e disse, você é Zhao Ai?
O príncipe estrangeiro dos touros Herculeus. Zhao Ai sentiu uma expressão do velho lobo, mas ele não estava incomodado com isso. Ele enfrentou especialistas do nono nível antes, então como ele poderia se importar como o velho lobo? Ele apenas sorriu e disse, eu sou de fato Zhao Ai. O velho lobo rei olhou fixamente para Zhao Ai. Quando Buffon e Mendes encontraram seu olhar, eles expressariam leves pistas de medo, mas este Zhao Ai estava completamente calmo. Isso fez o velho lobo rei interessado neste humano. Depois de olhar para Zhao Ai por algum tempo, o velho lobo rei disse, bom, um humano se tornando um príncipe estrangeiro de uma tribo de homem-fera, seus métodos são bastante bons. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, o lobo rei me elogia demais, eu não tenho bons métodos. Eu não sou nada mais do que o irmão do irmão Wallace. Eu apenas dei à tribo do touro Hercule uma mão amiga quando eles entraram em problemas. Eles gostaram do que eu fiz, então eles decidiram me tornar seu príncipe estrangeiro. O velho lobo rei olhou para Zhao Ai e então sorriu. Jovem, não precisa se desvalorizar. É impossível para uma tribo de homem-fera dar a posição de príncipe estrangeiro casualmente. Você certamente lhe deu uma grande mão amiga. Ei! Certo, eu ouvi que você tem muita comida. Zhao Ai sorriu e disse, eu tenho. Mas a comida nas minhas mãos é um pouco especial. Não é o arroz de bambu comum, mas a nunca antes vista fruta do pão. O lobo rei olhou para Zhao Ai e disse, retire uma, deixe-me ver. Então Zhao Ai assentiu, ele virou sua mão quando uma fruta do pão apareceu antes de entregá-la para o velho lobo rei. O velho lobo rei experimentou a fruta, então entregou-a para Ans. Ele virou sua cabeça para Zhao Ai e disse, preço. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, 1/4 do preço do arroz de bambu. O velho lobo rei encarou, então seus olhos olharam diretamente para Zhao Ai. Você não está brincando? 1/4 do preço do arroz de bambu? Zhao Ai sorriu e disse, eu não ousaria brincar com o lobo rei. Além disso, eu não brinco quando faço negócio. O lobo rei não precisa duvidar de mim. O velho lobo rei olhou para Zhao Ai e disse, se o que você diz é verdade, nós queremos cada fruta do pão que você tiver. Zhao Ai olhou para o velho lobo rei e sorriu amargamente. Eu temo que a tribo do lobo rei não possa consumir tudo isso. Me diga quanto você precisa e então eu lhes entregarei. Quando ele ouviu Zhao Ai, a expressão do velho lobo rei não pode deixar de mudar. Ele pensou que Zhao Ai estava desprezando-o. Sua raiva não pode deixar de vazar conforme ele dizia, 50 milhões de quilos. Zhao Ai sorriu levemente e disse, sem problemas. Eu tenho a fruta do pão na minha bolsa espacial, eu posso entregá-las para você mais tarde. O lobo rei pode ter certeza, você pode tê-las enquanto existir um lugar adequado para armazená-las. O velho lobo rei olhou para Zhao Ai, ele sabia que mesmo se aquelas frutas do pão não fossem grandes e pesadas, quando sua polpa se tornou em pão, os 50 milhões de quilos se tornariam em centenas de milhões de quilos em comida. Zhao Ai realmente podia tê-lo pronto a qualquer hora. O velho lobo rei disse, você está falando sério? Zhao Ai sorriu fracamente, eu não ouso contar uma piada. Eu realmente tenho comigo. Eu vou deixar o lobo rei saber que meu território produz essas frutas do pão. Além disso, a produção de cada árvore é muito alta. Para mim, 50 milhões de quilos não é muito. Se o lobo rei quiser mais, eu posso te fornecer com 500 milhões de quilos. Eu vou dar 250 milhões de quilos primeiro e então entregar os outros 250 milhões daqui a 5 dias. Você deve saber que a bolsa espacial tem um limite. Embora eu tenha muito deles comigo, eu não posso ter essa tanto em mãos. O velho lobo rei olhou para Zhao Ai e então riu. Bom. Certo, vamos fazer como você disse. Nós vamos comprar 500 milhões de quilos da fruta, de acordo com o preço que você indicou. Mas eu não tenho muito argalha em mãos. Eu posso trocar com você usando ouro e prata. Você concorda? Zhao Ai sorriu e disse, isso não é um problema. Mas eu tenho alguns pedidos especiais. Eu quero coletar bestas mágicas únicas. Se o lobo rei me der algumas bestas mágicas, então eu posso dar um bom desconto para você. O velho lobo rei olhou fixamente. Ele olhou para Zhao Ai e disse, que tipo de bestas mágicas únicas? Olhando no rosto de velho lobo rei, Zhao Ai sabia o que ele estava pensando. No passado, houveram alguns humanos que levaria bestas mágicas dos homens-fera para pesquisar a cultivação dos homens-fera.
Embora eles não tenham tido sucesso, os homens-fera ainda se tornaram mais rigorosos com relação a este assunto. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, algumas bestas mágicas únicas e plantas da pradaria, algumas plantas únicas da tribo do lobo seria bom também. O velho lobo-rei olhou para Zhao Ai e disse, eu ainda preciso preparar essas coisas. Por agora, eu posso te pagar com algum dinheiro, carpetes, cobertores, e algum agali com antecedência. O que você acha? Zhao Ai assentiu e disse, certo, eu não estou com pressa. Eu vou deixar primeiro 150 milhões de quilos aqui já que eu ainda preciso ver se a raça cabeça de urso precisa de alguma comida para si mesmo. O velho lobo riu e disse, esses estúpidos ursos certamente iriam querer um pouco. Jovem, eu posso dizer com confiança que a sua fruta do pão não seria rejeitável por nenhum homem-fera. Certo, eu vou pegar os 150 milhões de quilos primeiro. Quando você voltar aqui em 5 dias, nós vamos ter seu pagamento pronto. Zhao Ai sorriu e disse, o lobo-rei pode ter certeza, eu certamente vou retornar em 5 dias. O velho lobo-rei assentiu, então ele se virou para Ans e disse, Ans, nós vamos beber com Zhao Ai e o grupo de Buffon hoje. Prepare tudo. Ans assentiu, então ele olhou para o grupo de Zhao Ai antes de sair da tenda. Zhao Ai e os outros naturalmente deram suas gratidões em direção ao lobo-rei. Depois de um dia com os lobos da pradaria, o grupo de Zhao Ai prosseguiu na direção do domínio da raça cabeça de urso. Mas neste momento, eles tinham mais guardas do seu lado, eles eram a cavalaria do lobo da pradaria. Zhao Ai não se importou com eles. Neste momento, o foco de Zhao Ai estava no espaço conforme ele contava as frutas do pão no seu armazém. Na verdade, o número das frutas do pão que Zhao Ai tinha era realmente grandes. Tem bilhões de toneladas delas, note, toneladas não quilos. Se ele não tivesse medo de assustar os homens-fera, ele não daria tudo para o velho lobo-rei de uma só vez. Porque eles não precisavam pegar um desvio, eles chegaram no domínio da tribo do urso 2 dias depois. Após chegar na fronteira, os lobos da pradaria retornaram. Embora alguém possa dizer que o relacionamento entre os ursos e os lobos da pradaria era muito bom, ainda não era uma boa ideia invadir seu território já que pode causar um mal-entendido. Depois de dizer adeus a Ans, Zhao Ai e os outros oficialmente entraram no domínio da tribo de urso. Esta tribo do urso não era a tribo dominante da raça cabeça de urso, mas ao invés disso era um ramo, eles eram a tribo do urso negro. A tribo do urso negro também era uma tribo de guerra da raça cabeça de urso, sua força era apenas próxima da tribo dominante, a tribo do urso polar. Como a tribo do lobo da neve, a tribo do urso polar também residia nos campos de gelo do Polo Norte. Sua força sendo a mais forte. Mesmo que a tribo do urso negro não fosse a tribo dominante da raça cabeça de urso, sua força ainda era muito formidável. Por causa disso, o prestígio da sua tribo era muito alta. Não havia nenhum membro da raça de homens-fera que ousariam desrespeitá-los. As palavras da tribo do urso negro carregam um grande peso na raça cabeça de urso. A tribo do urso negro não era uma raça de temperamento quente. A visão do humano neles sendo muito violentos era completamente errada. De fato, os ursos negros eram usualmente muito calorosos, e com seus olhos claros, pode-se dizer que eles eram muito simples e honestos. Isso também contribuiu para a boa reputação dos ursos negros na pradaria. Foram os humanos que enganaram os ursos negros que deixaram os homens-fera muito descontentes com os humanos. E adicionando ao fato de que os humanos sempre lhes venderam comida a um alto preço, isso fez os homens-fera receberem humanos muito mal. Esse sentimento pode ter sido recebido pelos humanos, assim explicando a escassez de comida desta vez. Mas Zhao Ai não sabia sobre isso, ele apenas deixou que a escassez de comida fosse o trabalho de alguém nas sombras. Quer eles fossem da igreja radiante ou não ainda foi deixado para investigação. Quando eles entraram no domínio da tribo do urso negro, Buffon imediatamente relaxou. Então ele e Mendes entraram no além e compartilharam algumas bebidas durante o caminho. Zhao Ai naturalmente não os rejeitaria, então ele tirou alguma bebida, assim como alguns petiscos que ele pegou do Império Rosen. Ele agora pode ter esses petiscos sempre que ele quiser, já que agora haviam lojas especializadas na venda desses itens na Ilha Dourada. Ele também ouviu que seu negócio estava indo bem. Já que Kun, Bloquead e Roquead estava ciente destes assuntos por causa do espaço, eles imediatamente mandaram alguns petiscos para o escritório de Zhao Ai.
Zhao Ai podia então usar o espaço para pegar aqueles petiscos e servi-los para Buffon e Mendes. Depois de ter tudo preparado, o grupo serviu um copo de bebida. Zhao Ai então se virou para Buffon e disse: Irmão Buffon, me diga sobre a tribo do urso negro. Eles não são tão frios quanto os lobos da pradaria, certo? Aos olhos de Zhao Ai, a raça cabeça de lobo pode ser dita como sendo fria. Eles tinham seus olhos parcialmente fechados, como se temessem que eles pudessem matar uma pessoa assim que eles abrissem seus olhos completamente. Com seu olhar indiferente e aparência externa, se houvessem pessoas a serem descritas como frio dentro da pradaria, então seriam os lobos da pradaria. Buffon sorriu e disse: Fique tranquilo, a tribo do urso negro é muito hospitaleira. Eles são bastante simples e honestos. Quando você for visitá-los, eles com certeza te dariam a melhor recepção que eles podem oferecer. Eu na verdade temo que mesmo que eles estejam morrendo de fome e mal tenham comido, eles ainda matariam uma besta para nos receber. Naturalmente, tudo isso é na premissa que você seja seu amigo. Se você for um inimigo, então suas massas com espinhos certamente cumprimentariam seu rosto. Suas massas com espinhos são uma das armas mais temidas entre as raças dos homens-fera. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu realmente não pensei que estar junto com a tribo do urso negro fosse tão fácil. Certo, sexto irmão, por que você não disse ao velho lobo rei sobre as nossas suspeitas relacionadas à igreja radiante tendo mão nessa escassez de comida? Você teme que eles não ajudarão. Mendes sorriu e disse: Isso não é realmente importante. Enquanto nós ajudarmos os ursos negros, então tudo estaria bem. Os lobos da pradaria são apenas vigilantes demais para com outras pessoas. Iria precisar de um longo tempo antes deles verem você como um amigo. Olhe, mesmo se você os forneça com 500 milhões de quilos de comida, eles ainda não deram a sua bandeira da amizade. Zhao Ai sorriu e disse: Então, irmão Buffon, por que sua raça do mastim não me deu sua bandeira da amizade? Eu lhe dei praticamente as mesmas condições. Buffon deu um sorriso amargo na direção de Zhao Ai. Você não precisa desperdiçar o fôlego. Você realmente acha que nós não queremos dar uma bandeira da amizade para você? O pai realmente queria te dar a nossa bandeira, mas ele temia a oposição. Mas contanto que você fique e troque conosco mais algumas vezes, o pai levaria a responsabilidade e te entregaria a nossa bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro. Zhao Ai encarou por um momento, então ele perguntou a Buffon por clareza: Irmão Buffon, você acabou de dizer a bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro. Não a bandeira da amizade da tribo do mastim. Depois de estar com os homens fera por tanto tempo, ele sabia que havia diferenças entre as bandeiras da amizade. A bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro era muito diferente da bandeira da amizade da tribo do mastim. A bandeira da amizade da tribo do mastim se refere à bandeira da amizade da tribo dominante da raça cabeça de cachorro. Essa bandeira apenas representa a tribo do mastim, mas a bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro representava a raça cabeça de cachorro. Para esta bandeira ser entregue a uma pessoa, iria precisar da aprovação de 60% dos ramos da raça cabeça de cachorro. Com o processo de como esta bandeira é entregue, pode-se ver quão importante era. As bandeiras da amizade da tribo do porco de barriga grande e a da tribo do boi do chifre grande que Zhao Ai adquiriu no passado só representava seu bom relacionamento com aquelas duas tribos. O peso daquelas bandeiras não pode ser comparado à bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro. Se Zhao Ai se apoderar dessa bandeira da amizade, significaria que ele seria um amigo de toda a raça cabeça de cachorro inteira. As pessoas que desrespeitaram Zhao Ai seria similar a desrespeitar a raça cabeça de cachorro inteira. Este assunto pode até mesmo levar a uma guerra na pradaria. Porque ele sabia sobre as implicações, Zhao Ai perguntou a Buffon por clareza. Buffon entendeu por que Zhao Ai fez essa pergunta. Ele sorriu para Zhao Ai e disse: É claro que é a bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro. Por que você acha que os líderes das tribos estavam presentes com o pai quando você chegou no acampamento? Quando você entrou no nosso domínio, o pai imediatamente enviou uma palavra para invocar os líderes das tribos. O pai queria que eles vissem sua performance. Felizmente, você foi ótimo. Eu ouvi do pai que não levaria muito tempo antes da nossa bandeira da amizade da raça cabeça de cachorro acabar em suas mãos. Zhao Ai estava tão feliz que ele quase aplaudiu. Vendo a expressão de Zhao Ai, Mendes sorriu e disse:
Pequeno Ai, você realmente é um garoto de sorte. Você sabe por que o relacionamento entre a raça cabeça de bovino e a raça cabeça de cachorro é muito bom? É porque nós guardamos mutuamente a bandeira da amizade um do outro. Com as nossas bandeiras, você quase pode andar para qualquer lado na pradaria. Viver em outro mundo. Capítulo 514. Zhao Ai riu e disse, isso é ótimo. Vamos ver quem ousa me perturbar agora. Se ele estivesse no domínio humano, Zhao Ai estaria dizendo, eu realmente não me importo se eu posso caminhar do lado, enquanto meus negócios estiverem em linha. No entanto, ele não podia dizer isso na pradaria, já que seria equivalente a desprezar a raça cabeça de cachorro. Quando essa hora chegar, ele teria sorte de ter apenas sua bandeira da amizade revogada. Buffon riu e disse, não seja super confiante. Nossa raça cabeça de cachorro não é considerada uma raça de guerra. Ainda é bom se comportar. Se você encontrar aquelas raças de guerra, eles podem até mesmo ser indelicados com você. Mas não se preocupe, se você vender comida para eles, eles podem até mesmo te dar uma bandeira da amizade. Zhao Ai sorriu e disse, esqueça, eles podem não necessariamente ser meus amigos. Venha, vamos beber. Vamos cuidar sobre o problema de comida da tribo do urso negro primeiro. Eu ouvi que eles sofreram uma séria escassez de comida alguns anos atrás. Desde que a tribo do urso negro é um amigo da raça cabeça de cachorro, nós devemos ajudá-los. Buffon sorriu e disse, nós realmente devemos. Os ursos negros são realmente bons amigos. Se você se tornar amigos deles, eles com certeza te dariam uma mão mais tarde. Mesmo que eles sofram uma perda, eles não vão reter ajuda. Zhao Ai assentiu. Pela introdução de Buffon, ele tinha um certo entendimento com relação aos ursos negros. Eles pareciam ser realmente boas pessoas. Se Buffon estava dizendo a verdade, então eles valem a pena prestar uma visita. Os três continuaram bebendo dentro do alien. Ao mesmo tempo, as pessoas do lado de fora não tinham nada para dizer sobre isso. Afinal, Zhao Ai também os forneceu com bebidas e petiscos para partilhar durante as pausas. Eles viajaram do dia até a noite. Eles também tinham encontrado uma pequena tribo do urso negro ao longo do caminho, uma das várias tribos no território do urso negro. Essa tribo tinha aproximadamente mais de 300 pessoas, um número muito pequeno comparado ao grupo de Zhao Ai. Esses homens fera-urso eram um ramo muito entusiástico. Quando eles viram os mastins, eles imediatamente convidaram Buffon para sua tenda enquanto faziam as pessoas abaterem alguns agalis para receber o grupo. Zhao Ai e os outros não os impediram de fazer isso. Se eles fizessem, seria como desprezá-los. Eles apenas precisavam presentear a tribo com alguma comida quando eles partiram. Esses ursos podem ter problemas com comida, mas Zhao Ai não. À noite, Zhao Ai não precisou construir sua própria tenda. Ele podia só descansar dentro do alien já que era confortável e quente lá. Por causa disso, ele pode monitorar de perto os homens fera-urso com mais cuidado. Embora esses ursos tenham cabeças largas, eles não eram gordos como aqueles homens fera com cabeça de porco. Pelo contrário, eles pareciam bastante musculosos. Eles podem até mesmo ser comparados aos touros hercúleos. Entretanto, Zhao Ai podia ver que eles não estavam indo tão bem quanto os mastins e os touros hercúleos. Eles só eram uma pequena tribo de 300, então eles não tiveram muito argali criado. Desta vez, para receber o grupo de Zhao Ai, eles abateram um grupo deles. Zhao Ai pôde ver que eles quase ficaram sem comida. Para ser honesto, o coração de Zhao Ai estava dolorido. Esses homens fera eram muito simpáticos, mas vendo quantos agalis que eles têm agora e o fato de que eles não podem trocar com humanos fez Zhao Ai sentir que o mundo era muito injusto com a raça dos homens fera. De fato, se alguém pensar cuidadosamente, eles podem ver que a maioria das guerras entre os homens fera e os humanos eram principalmente causada pelo lado humano. Tome este momento como um exemplo. Se os humanos realmente retiveram alguns grãos, então qual outra escolha os homens fera têm além de roubar? Eles vão simplesmente morrer de fome. Mesmo humanos não seriam capazes de aguentar, muito mais os temperamentais homens fera. Zhao Ai passou a noite no pequeno acampamento da tribo do urso. Quando eles se prepararam para partir na manhã seguinte, Zhao Ai deixou para trás 2.500 kg de fruta do pão para os ursos consumirem. Os ursos estavam naturalmente contentes. Eles até mesmo queriam pagar Zhao Ai com seu argali, do qual Zhao Ai rejeitou fortemente.
Coisas como essas pequenas transações não eram dignas da preocupação de Zhao Ai. Dezenas de milhares de quilos é muito pouco para Zhao Ai. Se ele puder fazer amigos os dando, então isso seria um bom resultado. Depois de ter seu café da manhã, o grupo de Zhao Ai partiu. Desde que eles já estavam dentro do domínio do Urso Negro, eles só precisavam de outros 4 dias de viagem para chegar no acampamento principal. A tribo do Urso Negro era bastante grande, então seu domínio também seria equivalentemente grande. Mas seu acampamento principal seria completamente fixo, especialmente durante o inverno. Depois de 4 dias viajando e ficando dentro de pequenos acampamentos da tribo do urso, Zhao Ai pôde finalmente ver a vista distante do acampamento principal da tribo do Urso Negro. Neste momento, uma equipe de cavalaria do Urso Negro saiu correndo do acampamento principal. Essas pessoas montaram em cima de ursos negros de 4 metros de altura. Além disso, os próprios ursos negros tinham mais de 3 metros de altura. Podia-se sentir a pressão apenas de olhar para esses ursos negros montados em suas montarias. Logo, a equipe chegou próxima da equipe de Zhao Ai. Quando seu líder viu Buffon, ele sorriu e disse: "Então é o irmão Buffon quem chegou. Venha conosco para o acampamento rapidamente." "Certo, existem alguns irmãos touros hercúleos, bem-vindos. Existe um humano também?" Quando ele ouviu o homem fera-urso, Zhao Ai entendeu que ele era uma pessoa franca, expressando proximidade e distância em suas palavras. Quando ele viu Buffon, ele imediatamente o convidou para o acampamento. Quando ele viu Mendes, ele disse seus cumprimentos. E quando ele viu Zhao Ai, ele expressou um pouco de hostilidade. Buffon desceu de sua montaria e abraçou o homem fera-urso e disse: "Lia bem, deve ser seu turno de patrulha desta vez, porque você ainda está no acampamento. Você ficou preguiçoso novamente." Lia bem abriu um sorriso e disse: "Você não sabe, mas a tribo não tem muito grão agora, nós só podemos racioná-las. Não tem ninguém que possa comer até encher agora, então nós não temos energia para patrulhar a redondeza." Buffon não esperava que a tribo do Urso Negro iria chegar nesse grau de escassez. Ainda era o começo da primavera, mas a tribo do Urso Negro já estava racionando. Parece que seus armazéns de grãos realmente ficaram secos. Buffon acariciou o ombro de Lia bem e disse: "Você não precisa se preocupar com isso mais. Você vê esse homem? Esse é o príncipe estrangeiro do touro hercúleo, um grande mercante de grãos. Ele tem muita comida em mãos. Depois que ele trocou conosco, eu trouxe aqui também." Lia bem olhou para Zhao Ai e sorriu. Um humano realmente pode se tornar o príncipe estrangeiro do touro hercúleo. Bom. Ele realmente tem comida em mãos. Buffon sorriu e disse: "É claro que ele tem. Eu não ouso mentir para você. Nos escolte até o acampamento rapidamente." Lia bem assentiu e guiou o grupo na direção do acampamento principal. Eles imediatamente foram na direção da tenda dourada. Quando eles chegaram do lado de fora da tenda dourada, Lia bem entrou para relatar enquanto Zhao Ai e os outros ficaram lá fora. Logo, Lia bem saiu e olhou para o trio e disse: "Buffon, o patriarca solicita que você entre." Desde que Lia bem não solicitou por Zhao Ai e Mendes, os dois naturalmente não seguiriam. Buffon assentiu para os dois e então entrou na tenda. Depois de algum tempo, Lia bem saiu novamente e disse para Zhao Ai e Mendes: "O patriarca convida vocês dois para entrar." Então Zhao Ai e Mendes expressaram sua gratidão antes de entrar na tenda. Quando Zhao Ai entrou na tenda, ele notou que havia muitas pessoas dentro. Aproximadamente 20 ursos negros estavam presentes. Buffon se sentou no lugar do lado esquerdo da tenda. No lugar mais longe da entrada, um urso negro estava sentado. Esse urso parecia que ele estava no auge da sua vida. Seus olhos de urso olhavam de perto para os recém-chegados. Os dois souberam instantaneamente que essa pessoa era o patriarca da tribo do Urso Negro. Depois que os dois deram seus respeitos, o homem fera Urso Negro olhou para Mendes e disse: "Você é o príncipe Mendes dos touros hercúleos?" Mendes rapidamente respondeu: "Mendes cumprimenta o patriarca." O Urso Negro assentiu e disse: "Eu sei sobre o que aconteceu entre você e os touros lutadores. Bom trabalho eliminando a Igreja Radiante." Mendes expressou sua gratidão. Então o Urso Negro virou sua cabeça para Zhao Ai e disse: "Você é o príncipe estrangeiro dos touros hercúleos, Zhao Ai?" Zhao Ai sorriu e disse: "Zhao Ai cumprimenta o patriarca." O patriarca Urso Negro olhou para Zhao Ai: "Desde que você se tornou o príncipe estrangeiro dos touros hercúleos, isso significa que você os ajudou muito."
Parece que você não é uma má pessoa. Buffon disse que você tem muita comida. Zhao Ai assentiu e disse, eu tenho alguma comida. É esta aqui. Então ele tirou uma fruta do pão e passou pelos ursos negros, fazendo-os experimentá-la. Depois que o patriarca experimentou a fruta, ele assentiu e disse, isso é muito bom. Mas diferente dos humanos, nós ursos negros comemos muito. Quanto você tem? Zhao Ai sorriu e disse, eu tenho muito. Essa fruta é algo que só cresce no meu território. No continente, só eu tenho essa coisa. Ainda é meu segundo ano de troca na pradaria, e eu inicialmente não planejava vender muito. Mas quando eu vi que está tendo uma escassez de comida aqui, eu decidi vender para os meus amigos, os touros hercúleos e os mastins. E já que a tribo do urso negro é amigo dos mastins, eu vim. Afinal, um amigo de um amigo também é um amigo. O urso negro assentiu, então ele disse, certo, já que você tem muito, nossa tribo do urso negro quer tudo isso. Zhao Ai não sabia se ele ria ou chorava. Esses patriarcas homens-fera são muito autoconfiantes. Eles realmente acham que eles podem comprar tudo que ele tem. Zhao Ai rapidamente respondeu e disse, Senhor patriarca, você deve me dizer uma quantidade específica. Eu realmente tenho muita comida. Além disso, eu temo que você não queira ter tudo isso. Mesmo que a fruta do pão possa ser armazenada por muito tempo, eles não podem durar para sempre. Especialmente quando elas explodem, elas não podem durar por muito tempo. Naturalmente, a fruta do pão não pode explodir por conta própria. Isso era apenas o pretexto de Zhao Ai. Se ele disser diretamente ao patriarca urso negro que eles não podem pagar por toda a comida, então os ursos negros pensariam que ele estava desprezando-os. A essa altura, seria impossível para ele ser seu amigo. Zhao Ai já sabia que desde que os ursos negros foram enganados por um humano, eles eram bastante hostis em direção a eles. Isso fez Zhao Ai trilhar levemente com suas palavras. Ele era ainda mais cuidadoso neste momento do que quando ele falou com o Rei Lobo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.